O que a Bíblia fala sobre a cidadania? Como exercer a cidadania corretamente? O cristão deve pagar os seus impostos? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Ultimamente o nosso país tem vivido em um momento conturbado, né? Cristãos que dizem, por ser a vontade de Deus, ser a oposição, cristãos que estavam em atos, né, de quebra-quebra em Brasília, e podemos falar inúmeros fatos que têm acontecido, né? E assim como, né, nos criticamos tanto, né, os radicais do Oriente que tentam impor a sua religião aos outros, e hoje o meio evangélico ou está totalmente querendo abraçar tudo, ou está querendo radicalizar totalmente e ser fundamentalista. E nós devemos ter o equilíbrio, nós devemos exercer a nossa cidadania. Jesus uma certa vez disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos pagar os nossos impostos, independente de não concordar ou concordar com o governo. Devemos respeitar as leis estabelecidas e constituídas. É claro que essas leis, como nós falamos nos episódios anteriores, né, do cristão e a política, a partir do momento que essas leis forem contra a Bíblia, um exemplo, o nazismo. O nazismo mandava matar judeus, mandava perseguir. Todas as vezes que a lei te mandar matar, a lei te mandar fazer algo contrário à Bíblia, você não é obrigado a cumprir. O exemplo disso foi Ananias, Misael e Azarias, que foi colocado um edito para que eles adorassem a imagem de Nabucodonosor. E eles não adoraram. E por causa disso pararam na fornalha. E Deus os livrou. Mas paralelo também nós vamos ver mártires, né, do Coliseu, mártires na igreja primitiva, como Tiago, que foi morto à espada, que se mantiveram fiel e Deus não os livrou do tormento, morreram por se manter fiel. Então nem sempre Deus vai nos livrar, porque a nossa garantia não é nada terreno, mas a salvação, a vida eterna. Fica a seguir com o professor Bruno Coelho, que falará um pouco mais sobre a relação entre o cristão, os impostos e a cidadania. Olá a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Coelho e mais uma vez eu estou aqui para contribuir com Geração de Samuel, e o tema de hoje é o cristão e os impostos. Então nós iremos tratar dessa temática. Em primeiro lugar, eu acredito que, como eu falei num outro vídeo, né, sobre o cristão e a política, Jesus ele nunca veio intervir nessa questão, nem na política, né, e a questão dos impostos, do pagamento dos tributos, dos impostos, das taxas, o que está intimamente ligado, né, com a questão da política. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa não é a questão central do Evangelho. Você combater isso, você lutar contra isso, até porque o texto é claro, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades, é contra o mal, são contra os demônios, né? Então, por trás das pessoas, por trás das estruturas, e melhor dizendo aqui, né, por trás de um sistema, existe um mundo que jaz no maligno. Então não é o nosso feitio, a nossa intenção lutar contra isso. Em segundo lugar, é que Paulo ele nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades, a gente deve respeitar as autoridades constituídas, porque elas, embora a gente não se agrade, ela foi colocada por Deus ou permitida por Deus estar ali. Então existe uma vontade de Deus que controla isso. Deus não abandonou o mundo, Deus não abandonou a sociedade. Deus está no controle de tudo, eu acredito assim. E ele deixa algumas coisas acontecerem porque faz parte de um propósito. Então é muito fato de que nós estamos caminhando para o final dos tempos. E no final dos tempos, para a Bíblia ser verdade, o cenário político que a gente conhece no mundo hoje precisa estar assim, do jeito que está. Porque a gente, através disso, dessa observação, nós percebemos que de fato a Bíblia é a verdade, o que Deus ensinou é o correto, é a verdade, a palavra de Deus é 100% correta, porque nós vemos no mundo que vivenciamos que as coisas caminham num destino não muito agradável, porque está chegando o final das coisas, né? Então,
Primeiro, Jesus ele não tem a intenção de lutar contra isso no seu ministério, nos ensina também a não lutar. Em segundo lugar, Paulo diz que independente de quem seja, de como esteja, cara, respeita as autoridades, respeita quem está no poder, dá o que é de César para César, tenta reter o que é de César, porque o que é de César, o imposto é para ser pago para lá, e aí separa o que é de Deus. Se tem oferta, tem dízimo, entrega na casa do Senhor, oferta para Deus, mas o que é de César não mistura, entende? Não tenta misturar, isso não tira de nós uma certa responsabilidade de se manifestar dentro daquilo que é correto. Então eu acredito sim que a gente tem que se manifestar, mas não mistura as coisas, certo? Então a gente precisa respeitar. E um terceiro e último ponto é que a política, a questão do tributo, o que muda na ordem social, e isso é fato, quando se trata de evangelho, não é no mundo diretamente, é na igreja. É por isso que tem algumas situações, por exemplo, de Onésimo. A gente vê Paulo mandando Onésimo, que é um escravo fugitivo, voltar para o seu senhor, que é Filemão, para pedir para o seu senhor ver se pode liberar por amor, né, para que Onésimo volte até Paulo, para que sirva a Paulo, para que seja útil para Paulo. Então, Paulo não fala assim, abandona a escravidão porque o evangelho quer assim. Não, ele segue a regra, segue o sistema, ele trabalha dentro daquilo que é possível no seu tempo. Ele não quer romper com o sistema, nem lutar contra isso. Mas ele, de alguma forma, ele entende que agora que Onésimo, que é escravo, se converteu, dentro da igreja, Filemão e Onésimo são irmãos. Então, existe uma nova dimensão nesse relacionamento. Por quê? Porque as ordens sociais, gente, pelo menos no Novo Testamento, elas não estão aí para serem alteradas pelo Evangelho. A gente não está aqui para tacar pedra no muro dos outros, para fazer esse tipo de coisa, de rebelião agressiva, embora eu fale sobre se manifestar, que não é a mesma coisa do que se rebeliar, do que agredir, do que fazer vandalismo. Mas o que muda com o Evangelho é o trato dentro da igreja, porque dentro da igreja, Paulo vai dizer em Gálatas, não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais homem, nem mulher, nem servo, escravo, nem livre, porque todos dentro da igreja são um. Então o grande milagre do Evangelho e a grande graça da igreja é que, embora o sistema continue na direção que está e que precisa estar para que a palavra se cumpra, dentro da igreja nós temos um outro olhar, um outro tratamento, uma outra perspectiva. Então dentro da igreja a gente entende que o escravo, vamos voltar lá no passado, o escravo, ele fora da igreja pode até continuar sendo escravo naquele tempo, mas dentro da igreja, talvez o senhor, que tinha muito dinheiro, tinha que sentar, porque quem ia pregar é o escravo. Porque lá fora é uma coisa, agora dentro da igreja a realidade muda, porque o Evangelho nos coloca num patamar de igualdade. Então, quem tem orgulho pelas obras, ele nunca foi confrontado pela graça. O cara que fala assim, poxa, eu prego, eu canto, eu faço, eu aconteço, ele não entende o que é graça. Que a graça, ela diz pra você todo dia, cara, você não merece, você é pecador. Teu pai, a cabeça federal da humanidade, que é Adão, caiu, você caiu junto, você não presta. O pecado já entrou dentro da tua carne, mas ainda assim eu te salvo. Jesus dizendo para nós, eu te salvo, eu te liberto, eu te perdoo e eu esqueço as suas afrontas para te fazer uma nova criatura dentro da igreja. Que a igreja é o lugar de gente que é pecadora e que Deus coloca lá dentro para dizer, vive
uma nova vida, como uma nova sociedade, uma nova comunidade. Então, a grande alteração que o Evangelho faz no mundo, ao meu ver, o milagre acontece quando a igreja está reunida, porque a igreja é a assembleia. Quando a gente está junto, a gente vê um milagre, o vislumbrar de um reino, o vislumbrar de novos céus e nova terra. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Encerramos aqui a nossa série O Cristão e a Política. Em breve, talvez, nós devemos estar organizando um debate, então fique ligado. Para isso é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação, para ficar por dentro das próximas novidades que estão por vir. Se quiser também assistir nossos vídeos anteriores, eles vão estar na descrição. Se gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like. Deus abençoe sua vida, graça e paz.